Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, você que nos acompanha através do ICEBcast, mais uma edição do ICEBcast, está começando agora. Aqui na equipe de bastidores nós temos nos ajudando essa tarde o Rafael, o Bruno, o Pedro Paulo e o Gabriel. E comigo aqui para a gente conversar hoje, eu que sou Lucas Santos, pastor aqui na Igreja Cristã Evangélica do Maracanã em Anápolis. Nós temos o pastor Luiz César, presidente da ICEB, da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, meu professor no seminário, meu reitor lá no CETESEB, e o pastor Márcio Alonso, que é capelão do Colégio IP Goiânia e pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim América, correto, pastor? Correto. Seja muito bem-vindo, pastor Márcio, pastor Luiz César, e é um prazer estar com vocês aqui nesse dia para falar de um assunto tão importante, mas que, ao meu ver, os cristãos sabem muito pouco, entendem muito pouco, que é capelania. Nós temos pouquíssimas escolas confessionais. A gente vai entrar nesse assunto, né, pastor? Para falar assim, o que é uma escola confessional, mas antes disso, escolas chamadas confessionais, elas são denominadas assim porque elas pertencem a igrejas, porque elas têm uma confissão religiosa da qual elas seguem. Então ela baseia os seus princípios, os seus objetivos na religião, na forma de atuação de uma determinada religião. Correto, pastor Márcio? O senhor me corrige se eu estiver errado, o senhor, pastor Luiz César, tá bom? Então, para a escola confessional, o principal objetivo é desenvolver esse sentimento religioso nos alunos. A gente vê escolas das mais variadas religiões por aí, colégios católicos, colégios adventistas, colégios cristãos, batistas, presbiterianos. E a ICEB ainda está engateando nisso, né, pastor Luiz César? Eu gostaria que o senhor começasse falando sobre isso e logo após eu passo a palavra para o pastor Márcio. Então, eu quero cumprimentar aqui os colegas, os ouvintes, os que nos assistem. A ICEB, ela já andou muito nessa questão de escola confessional no passado. Por alguns traumas, algumas dificuldades, hoje nós caminhamos de forma diminuta, mas nós temos um grande desafio. No último concílio, no ano passado, nós até trabalhamos o nosso estatuto maior para que seja colocado ali a escola confessional de maneira mais ampla, como o homeschooling também. Então nós aprovamos ali um texto que nos ajuda a fomentar essa questão da escola confessional, entendendo a importância dela, entendendo o momento propício do nosso país para a gente trabalhar a confissão bíblica de fé a partir de escolas, né? Essa é a nossa ideia, a intenção da denominação, esse programa aqui, para a gente fomentar isso, conversar sobre isso, estimular as pessoas a pensarem, a conversarem sobre esta possibilidade nas suas igrejas locais. Pastor Márcio, não é apenas, a escola confessional não é apenas uma corrente pedagógica simplesmente, correto? Ela tem um embasamento filosófico, teológico, com os princípios educacionais da ordem religiosa da qual ela se vincula. O senhor pode explicar isso de uma maneira, numa linguagem mais simples do que essa que eu estou falando para o senhor, para o público que está nos ouvindo? Com prazer. Primeiro eu queria saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, cumprimentar vocês, agradecer o convite, que muito me honra. Vamos lá. A rigor, toda escola é confessional, no sentido de que todo mundo precisa de um sistema de crenças para viver e para funcionar, um sistema de fé, uma maneira de enxergar o mundo, uma cosmovisão, um valor, uma hierarquia de valores. Uma ideologia. Né? Exato. Então, quando o apóstolo Paulo diz, por exemplo, que os atributos de Deus se revelam na natureza, mas os homens rejeitaram a revelação geral de Deus, eles passaram a servir a criatura em lugar do Criador. Ou seja, eles não estão servindo a Deus, mas eles estão servindo alguma coisa. Ainda que seja aquela figura que ele vê no espelho. Exato. Eles estão colocando alguém no centro e dando importância e depositando fé em alguém. Então pode ser uma ideologia partidária, pode ser uma ideologia econômica, pode ser uma filosofia humanista, pode ser qualquer outro tipo de ideia. E a rigor, todas as pessoas, todas as escolas têm um sistema de crenças, não é? E são nesse sentido confessionais. Pode ser que a pessoa, que a escola tenha mais consciência disso ou menos, mas todo mundo precisa disso para funcionar. Quando a gente está falando aqui de escola confessional, o que a gente está dizendo, né, por esse termo, basicamente nós estamos nos referindo a escolas que confessam a fé cristã e fazem isso de maneira ostensiva. E a bênção de você participar de uma escola confessional, qual é? Do mesmo jeito que você se sente feliz quando você vai a um restaurante e tem uma placa dizendo assim, visite a nossa cozinha,
É porque não há nada para ser escondido naquele restaurante. O que ele tem lá, no preparo dos alimentos, ele está disposto a te mostrar. A bênção de você estar numa escola confessional é que a escola entrega para você uma declaração de fé e diz: nós acreditamos nisso, nós vivemos de acordo com estes valores. Se o seu filho vier para cá, ele será instruído de acordo com essas convicções. Então existe uma honestidade, uma transparência muito positiva na escola confessional cristã, né? Então, que e é intencional, distingue. né? Exato. É intencional. Por exemplo, quando o pastor Marcos cita que sempre existe uma ideologia, ninguém é neutro, né? Sim. Sempre tem um pensamento por trás do ensino. A escola confessional, ela faz com intenção. Ela é aberta com aquela intenção. A intenção de formar as crianças ali, os adolescentes, os jovens, para uma vida onde outros valores, além dos valores horizontais de uma sociedade, valores espirituais, estejam presentes, né? A própria Igreja Católica, que tem bastante escolas, muita experiência nessa área, ouvindo agora um bispo que trabalha com essa questão de escola, ele diz que hoje a escola católica, na percepção dele, perdeu muito dessa reflexão de céu. Eles falam que muita ideologia aí entrou na escola, de tal forma que ela vai perdendo isso. Uma escola confessional evangélica, protestante, vamos dizer assim, ela tem a intenção, isso é escrito, e isso está ali e é explícito, não é algo que a gente está escondendo, né? Como vimos, o pai coloca sabendo que o seu filho vai estuda numa escola que responde a uma confissão, né? E mesmo quando o que está escrito parece não ser confessional, é confessional. Só que não é confessional naquilo que as pessoas dizem ser religioso. Embora não tem jeito do ser humano criado para se relacionar com Deus não ser religioso. Se não existir para adorar a Deus, ele vai adorar alguma coisa na ordem da criação que não seja Deus. Nós somos seres feitos para adorar. Então, se na nossa confissão, na nossa intenção, nas nossas declarações, nos nossos documentos escolares, não tiver escrito que a nossa escola é pensada para a glória de Deus, para a formação do aluno com vistas à eternidade, vai estar alguma outra coisa escrita. Eu tive o privilégio de visitar Harvard ano passado e estudar lá no curso que fiz no Gordon College, na região metropolitana de Boston, a mudança histórica na declaração de missão de Harvard. Em 1620, quando Harvard foi fundada, você pegava a declaração de missão da escola e você encontrava que era formar cidadãos e formar o estudante de modo que ele viesse a perceber que a razão maior da sua vida era conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo e viver para a sua glória. Essa é a missão de Harvard nos seus documentos lá em 1620. Só que hoje, a missão de Harvard é preparar cidadãos para viver no mundo de maneira relevante e contribuir para uma sociedade melhor. Mudou-se então de um teocentrismo para um antropocentrismo e ambas as escolas, a Harvard de 1620 e a Harvard de 2020, são escolas confessionais e intencionais. Só que uma voltada para Deus e a outra voltada para o homem. Uma idólatra e a outra adorando ao Deus verdadeiro. Então a gente pode afirmar que a ideia de uma escola, de um colégio, de uma universidade neutra e imparcial no seu ensino, ela é equivocada, talvez até mentirosa, quando os seus diretores, as suas lideranças dizem: aqui nós temos uma educação neutra, imparcial, e o indivíduo escolhe o que ele pensar. Uma escola quase que laica nesse sentido. Eu gostaria de ler um trecho aqui do autor chamado Gordon Clark, no livro Uma Filosofia Cristã da Educação, que infelizmente ainda não existe em português. Mas esse trecho foi citado num artigo publicado pelo presbítero Solano Portela na revista Fides Reformata do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. E o texto se chama Pensamentos Preliminares Direcionados a uma Pedagogia Redentiva. E lá ele cita esse trecho aqui do livro de Gordon Clark, no item 1.1, o mito da neutralidade acadêmica, onde é dito assim: as escolas não são obviamente cristãs, mas com semelhante obviedade não são neutras. As Escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, parte essencial do conhecimento. Mas as escolas, omitindo todas as referências a Deus, passam aos alunos a noção de que o conhecimento se obtém sem qualquer relacionamento com Deus. Elas ensinam na realidade que Deus não tem qualquer controle sobre a história, que não existe qualquer planejamento nos eventos operados por Deus
e que Deus não preordenou qualquer acontecimento. As escolas não são, nunca foram, nunca poderão ser neutras. O sistema escolar que ignora Deus ensina seus alunos a ignorarem a Deus. E isso não é neutralidade, é a pior forma de antagonismo, porque julga que Deus não é importante, ele é irrelevante à raça humana. Isso é ateísmo. Estudar numa escola não confessional ou confessional com esse objetivo, né? As grandes religiões têm suas escolas confessionais. Hoje, por exemplo, no mundo islão, os países muçulmanos, é escancarado, explícito e até obrigatório, né? Então, nós, em países cristãos, nós temos um pouco de melindre nessa questão, mas nós precisamos, até amparados pela lei, a lei não proíbe a escola confessional. Eu até citei um exemplo de uma igreja nossa que tem escolas sustentadas na sua maior parte pelo município, mas que não há nenhuma proibição. Claro, o sistema pode mudar, os governos podem mudar, a ideologia de um país muda, que nós podemos ter no futuro um pouco mais de dificuldade, mas hoje não. Então, as escolas, mesmo que não tenham lá um título de confessional, elas não são neutras, e a gente até sabe que, por exemplo, professores não são neutros. Se você não pegar a escola como um todo, qual de nós não se sentiu influenciado, não foi influenciado por um professor, que a gente falou, aquele professor marcou a minha vida? Com certeza houve uma influência, e às vezes até religiosa, né? Olhando para a escola confessional, como que a gente enxerga? A gente pode enxergar ela de que maneira? Como um braço da igreja? Como um ministério da igreja? Ou a gente tem que separar ela da igreja? Afinal de contas, o mundo vai pregar e dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente tem que tratar ela como um braço da igreja, como um ministério. Como que? Que jeito que a gente olha para a escola? Essa é uma pergunta de resposta não simples, eu imagino, né? Mas eu creio que quando a gente começa a dividir muito as coisas e separar, a gente está mais ou menos caminhando naquela direção perigosa de tentar tratar isoladamente coisas que Deus trata junto. Então, se a gente tenta tratar isoladamente a matemática sem enfiar Deus lá, nós, como o Gordon Clark estava dizendo ali, a gente já está dizendo, essa área aqui não é importante para Deus. Ou a ciência. Né? Exatamente. Ou Deus ou ciência. Não é ou Deus e ciência. Então, aqui Deus não entra. Exato. Então, se a igreja está promovendo uma educação onde Deus é glorificado, ela está, sem dúvida alguma, né, atuando numa área que deveria estar presente. Nós tentamos o tempo inteiro lá na nossa escola fazer coisas que mostrem aos nossos alunos essa conexão. Eu estava hoje lá escolhendo novas pinturas para serem feitas nas paredes, onde, por exemplo, a gente estava pintando lá Johannes Kepler e dizendo lá, a matemática, as leis da natureza nada mais são do que os pensamentos matemáticos de Deus. Outra parede a gente pintou Isaac Newton, dizendo, quando eu olho do meu telescópio eu vejo Deus caminhando. A harmonia, a beleza, a simetria, a precisão do universo só podem ter sido desenhados por um Deus todo-poderoso, onisciente. Ou seja, essas coisas precisam caminhar juntas. Né? Ao estudar matemática, o aluno precisa entender de Deus. E se é assim, então a igreja deveria ser interessada no sentido de fazer Deus ser glorificado na esfera acadêmica. E uma das consequências ruins desse abandono de se dizer não, a academia é um assunto onde Deus não tem muito a ver, é o fato que nós estamos testemunhando na realidade brasileira que os nossos jovens, quando vão para a universidade, acabam se envergonhando às vezes da sua fé, porque o contexto universitário está totalmente dominado por pessoas que não temem a Deus. E a nossa ausência da academia está cobrando seu preço. E talvez, se a gente voltar aqui para as raízes do cristianismo, por exemplo, quando os ingleses protestantes foram para os Estados Unidos, para a formação das colônias, eles fizeram questão de ter uma igreja e uma escola ao lado. Claro que num primeiro momento aquilo ali foi para ensinar a ler, para ler a Bíblia, mas aquilo se expandiu até para as grandes universidades, né? E se formos pensar um pouquinho, as nossas escolas, elas são ao lado da igreja. Dificilmente nós temos um colégio, talvez numa amplitude maior, o Colégio Batista, Presbiteriano, tem lá o prédio exclusivo para ir para a escola. Mas boa parte tem a escola ao lado da igreja.
E isso é bom, em certo sentido, para ensinar que ali uma coisa faz sombra para a outra, né? Quando ele passar em frente à igreja, ele diz: eu estudei aqui na escola dessa igreja. E esse link, ele traz um aspecto emocional e espiritual muito forte, muito grande. Então é importante a gente saber que uma escola confessional, e especialmente essa escola da faixa etária menor, de crianças, primários e adolescentes, ao lado da igreja, a igreja precisa aproveitar isso, né? E eu estava olhando aqui, as escolas confessionais, elas não só têm no seu currículo matérias confessionais, por exemplo, elas podem ensinar a criação. Obviamente, para que um aluno seja preparado, por exemplo, para o vestibular, em escolas já de nível médio, elas ensinam a teoria da evolução, mas elas ensinam e afirmam que aquela teoria da criação, ela é verdadeira. A escola, ela briga por isso, porque ela representa a igreja, a confissão de fé da igreja. Então, não podemos ver, nós temos uma escola e uma igreja, a igreja é uma religião, é fechada nela mesma, e a escola é algo secular que a igreja tem. Não tem sentido, não tem sentido. Houve um tempo em que muitas das nossas igrejas, elas queriam abrir escola para ter algum tipo de financiamento para a própria igreja, de angariar fundos. A nossa denominação entendeu no último concílio que esse é o pior dos objetivos. Eventualmente uma escola pode até perceber alguma questão financeira, mas o objetivo não é esse. O objetivo é fazer frente, especialmente, a um país que é dominado por uma ideologia longe de Deus. Uma escola, ela precisa trabalhar com esses princípios, né? Hoje existe esse movimento de educação por princípio. Inclusive, a nossa editora Cristã Evangélica, é bom que os irmãos saibam, ela tem hoje um currículo de formação em todas as matérias, já do ensino fundamental até o ensino médio. Eu estive na editora, perguntei, é um estudo, são livros sobre religião? Não, são livros sobre matemática, português, história, a partir do ponto de vista bíblico, escritos por autores cristãos, professores cristãos, pedagogos cristãos, que estão à disposição das escolas. Inclusive, nesse fomento que nós estamos fazendo na nossa denominação, a ICEB, para termos escolas confessionais, a nossa editora já entrou na frente. Nós já temos uma igreja nossa, se quiser ter o currículo todo, com educação por princípios, a editora Cristã Evangélica já tem todo o ensino, todo o preparo, tem todo o livro de ensino fundamental e ensino médio, né? Que já é uma grande riqueza. Porque uma preocupação no passado de escolas confessionais era o que nós vamos ensinar para demonstrar que somos confessionais. Eu empurrando alguma coisa ali. Agora a gente tem um currículo completo e com toda a liberdade para ensinar às crianças e adolescentes. Pastor Márcio, a gente acabou de ouvir o pastor Luiz César aqui falando do sonho que a gente tem como ICEB, né, pastor? De ter escolas confessionais. Eu tenho 2 filhas, uma filha de 3 anos, recém-completados, e uma de 7 meses. Daqui a pouco eu vou ter que matriculá-las na escola. E aí eu, como pai, estou chegando para o senhor e perguntando: pastor, por que eu deveria matricular as minhas filhas, ou os nossos filhos, dos irmãos que estão ouvindo, porque eles têm essa dúvida sincera também, numa escola confessional como o Colégio IP, do qual o senhor é o capelão? Não estou pedindo sobre convencer, mas para me explicar mesmo, para eu ter uma paz, uma tranquilidade e saber que eu tomei a melhor decisão. A gente recebe muita gente na escola nessa época do ano, né? E algumas das vezes eu estou lá no meu escritório e está passando um casal para perguntar exatamente isso, né? A gente queria conhecer a escola e tudo mais e tal. Qual o seu trabalho aqui? O que o senhor faz e tal? O que o senhor me diz da escola e tudo mais? E uma das histórias que eu gosto de contar, eu acredito que ser pictórico é importante, dar exemplos, né? Jesus fazia muito isso com as parábolas. Eu contar a história hipotética de que você preparou o seu filho para ir para uma festinha de aniversário. Então, um coleguinha do seu filho de 8 anos lá da escola mandou aquele convitinho: venha para a minha festa de 8 anos no buffet tal dia, tal hora, vai ser tema do Homem-Aranha, venha com a sua fantasia de super-herói, qualquer coisa assim. E aí, então você prepara o seu filho, coloca a fantasia nele, coloca o presentinho para ele, o cartãozinho para ele entregar para o amigo e manda ele para a festa.
4 horas depois você passa lá no buffet, estaciona o carro lá, ele entra no carro, e aí você vai fazer a pergunta, né? Meu filho, como é que foi a festa? E ele vai dizer, pai, a festa foi ótima. Eu comi salgadinho, eu comi coxinha, comi quibe, pastel, enroladinho de queijo, comi brigadeiro, comi beijinho, comi as coisas todas, tinha um bolo maravilhoso, brinquei no escorrega, brinquei de fliperama, joguei bola, joguei boliche e tal, e tal, e tal. E aí você fala assim, que ótimo, filho, que coisa boa. E o aniversariante? Aí vai falar assim, quem? Você falou, o aniversariante, filho. Tinha alguém fazendo aniversário? Filho, era a festa do seu amigo. Meu amigo. Que sentido faz você estar numa festa de aniversário, proporcionada pelo seu amigo, passar por tudo aquilo, desfrutar de tudo aquilo e não entender a razão da sua existência? Então, quando eu digo que você estuda o mundo de Deus, investiga o mundo de Deus, conhece as coisas de Deus, trabalha, serve, sua o seu rosto, como diz a Escritura, desenvolve as potências do mundo de Deus e não conhece o Deus criador desse mundo, você perdeu o essencial. E essa talvez seja uma das maiores crises que os nossos jovens da geração Z, essa moçada que está chegando aí, está passando. Eles nunca tiveram tanto acesso, tanta capacidade de viajar, de estudar, tanto acesso ao conhecimento e nunca foram tão miseráveis, porque eles não encontram propósito, eles não encontram significado, eles não encontram sentido na existência. Isso que pode dar é a escola confessional. Há muita informação e pouca formação. Muita informação. Eu já estou convencido, pastor. Quando as minhas filhas completarem, aí eu já estou sonhando junto com o pastor Luiz César. A gente pode matricular, quem sabe, as nossas filhas, os netos do senhor que vão voltar do Japão daqui a pouco, numa escola cristã evangélica confessional. É verdade, é verdade. A igreja presbiteriana já anda aí muitos anos. Você me falou que o Mackenzie começou em 1870. 1870. A primeira igreja, o primeiro colégio batista em 1902, em São Paulo. Então, há tradição, o protestantismo tem tradição, o luteranismo, Martinho Lutero sabia desse valor quando fundou as primeiras escolas, né? Então, eu vejo com objetivo evangelizador e também de mantenedor. A escola confessional é mantenedora dos valores cristãos, os valores da família. Hoje quando alguém vai se divorciar, o que pesa para ele e o que faltaria até, e para alguns não pesa, é a questão daquilo que ela aprendeu, né? Uma escola confessional ensina, além do currículo normal, os valores da família, os valores da sociedade, da bondade, os princípios de humanidade e, acima de tudo, os princípios bíblicos, né? Olhando as diretrizes para a educação no Brasil, tem uma lei para isso. Ela, em nenhum lugar ela vai citar qualquer coisa que tenha a ver com religião. Parece que nós estamos vivendo aquele tempo do anticristo, quando ele diz que ele é contra tudo que se chama Deus. Falou que é Deus, tem que riscar. É aí que entra a escola confessional, amparada pela lei, que ela pode com liberdade começar uma classe com oração, pode ter um centro bíblico dentro da própria escola, pode orientar as crianças, pode ter na formatura do final do ano um culto público que atrai até os demais. Ela pode influenciar de tal forma, com tanta veemência, com tanta liberdade, e eu penso que no futuro isso aí tende a acabar e diminuir, dependendo do que nós caminhamos pela frente, mas ainda não. Então eu vejo, se me perguntarem por que a ICEB, a denominação, quer entrar nisso aí, está entrando nessa questão da escola confessional, porque é evangelizador, é formatador de consciências pequenas, preparando um mundo para a universidade, preparando para ser bons cidadãos, bons pais, boas pessoas na sociedade, para responderem com altivez, com um espírito cristão à sociedade. Então, uma escola confessional, ela responde com facilidade, com tranquilidade a isso, e é tempo para isso, né? Eu queria perguntar para o senhor, agora eu vou perguntar para o senhor primeiro, porque o pastor Márcio disse que a confissão de Harvard, né, pastor? 1620, correto? Sim. 156 anos antes da elaboração da Constituição dos Estados Unidos da América, a universidade já tinha uma Constituição, uma confissão de fé, mostrando os objetivos dela, pronta. Ela já tinha. E aí a gente olha e fica pensando, como que a gente faz para elaborar, criar hoje do zero uma escola? Será que é tão difícil? E o pastor Márcio já mostrou aqui que quase 500 anos atrás as pessoas já faziam isso, baseados exclusivamente na palavra de Deus, né? Certo, pastor?
Então, pensando nisso, como que a gente organiza uma escola cristã hoje? A gente já tem um sonho, tem um objetivo, mas quando a gente for para a prática, pastor Luiz César, depois pastor Márcio, como que a gente pode organizar uma nova escola confessional? Pastor Lucas, eu penso que a ICEB ainda não chegou nesse ponto da gente dar essa informação. Esse ano do concílio, pós-concílio, nós estamos fazendo aquilo que é chamado de fomento, de motivação. Nós entendemos no concílio, e não foi no concílio, isso veio, né? Há um clamor, há um anseio da nossa membresia por escolas. Nós temos bons prédios, visitando as nossas igrejas, pastor Márcio e Lucas, no Brasil todo, a gente vê como as igrejas nesses últimos anos se estruturaram. Nós temos igrejas maravilhosas, cheias de tecnologia, salas amplas, ventiladas, espaços e muitos desses vazios a semana inteira. E nós não precisamos preencher esse vazio com qualquer coisa, não é simplesmente para ter alguma coisa para fazer ali. Mas uma escola confessional, ela responde a um projeto, a um anseio e a uma determinação de ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E no futuro, no ano que vem, nós vamos ter um fórum de líderes na denominação que nós vamos trabalhar essa questão mais pragmática. Nós vamos trazer os peritos, os especialistas. Mas assim, ninguém precisa ser doutor para saber que se a escola tem uma estrutura física, ela pode se assessorar de professores, pedagogos. Qual igreja nossa não tem pedagogos? E começar a estudar as leis municipais, estaduais, federais, e pensar a médio e longo prazo. Eu não tenho dúvida que se houver vontade, boa vontade, interesse, que uma igreja nossa, com certa facilidade, ela vai estruturar uma escola, vai criar uma escola. A questão do apoio financeiro, os municípios, os estados, a federação, com certeza ajudam. Há entidades não governamentais que também trabalham com isso, e ela pode eventualmente cobrar. Uma escola confessional não tem que ser de graça necessariamente, não é isso? O Mackenzie não é de graça. As pessoas pagam, assim como pagam para estudar numa outra escola. Mas essa estruturação, com certeza, as igrejas têm seus peritos, seus doutores, seus professores, seus pedagogos, seus administradores. Isso eu não vejo que nós vamos ter problema nessa área. O maior problema nosso, Lucas, é o trauma. É o trauma que algumas de nossas escolas as experiências que não deram certo. As experiências negativas, as obstruções que a gente vê pela frente, mas gente com visão, com coração entregue naquilo ali, a exemplo de outras denominações, até bem próximas a nós podemos andar. Nós temos uma igreja, conversando com um pastor, de uma igreja com quem temos modos viventes, uma escola com 2.000 alunos no interior, no Nordeste, 2.000 alunos. Veja que capacidade de discipulado, de treinamento uma igreja dessa tem para o futuro. A cidade inteira, com certeza, nos próximos anos será beneficiada e atingida por essa confessionalidade, por esse ensino bíblico, por essa aspiração cristã de ver uma cidade andando com Deus, né? Esse é o objetivo, pastor, quando a gente abre uma escola? É isso mesmo? Eu queria dar uma palavra, voltar um pouquinho aqui para acrescentar uma contribuição que eu acho que pode ser útil. Eu entendo o momento da denominação da cristã evangélica, né, de fomento, de incentivo, e eu queria falar um pouco sobre isso. Eu fiz um curso de regência, eu antes de vir para o seminário estudei música, né, e eu fiz um curso de regência no Rio de Janeiro em 98, com um maestro internacional, eu já não lembro mais o nome dele, mas ele fez uma pergunta, tinha uns 500 regentes lá na plateia, e ele fez uma pergunta muito emblemática para mim, eu trouxe aquilo para a vida. Ele perguntou assim: qual é a coisa mais difícil de conseguir de um coral? Aí um começou a falar: é a afinação. Aí o outro começou a falar: não, é a polifonia. Aí o outro começou e tal, eu falei: não é nada disso não. Ele falou: é a atitude. Depois que você consegue que eles queiram, o comprometimento, depois que você conseguiu o comprometimento, todo o resto vem junto. É verdade. E aí me lembro de uma moça que foi missionária na minha igreja na juventude, que contava do trapezista que não estava conseguindo dar o salto triplo mortal lá no trapézio, e aí veio o trapezista experiente e falou:
Coloca o teu coração no trapézio que todo o teu corpo vai te obedecer, você vai conseguir. Né? Então, essa motivação, esse amor, essa percepção de que isso é um assunto, né, necessário, vindo primeiro, e por isso essa conversa aqui é muito importante, compartilhar os resultados, as bênçãos, né, e olhar para o desafio com o pé no chão, sabendo que pode sim ter dificuldade e tudo mais, mas olhando a glória, né, de fazer as coisas que podem fazer muita diferença. Eu acho que isso seria muito importante. E aí, quando chegar a hora de maturada essa motivação e tudo mais, caminhar, é claro, serão necessários pedagogos, advogados, administradores, gente que entenda de RH, de seleção e tantas outras coisas, estrutura física e tudo mais. Mas para isso eu também queria deixar uma dica. Existe um órgão importante no Brasil que está se desenvolvendo muito, destinado a dar esse tipo de suporte, que é a Associação Internacional de Escolas Cristãs, conhecida como ACSE. E eles oferecem todo o apoio, entendeu? E tem vários anos de tradição, contatos enormes, gente no Brasil inteiro. E cada dia que passa, eu estou só há 3 anos envolvido nesse processo de educação escolar cristã, mas cada dia eu conheço mais gente que está interessado em fazer, e é impressionante quando você começa a trocar figurinha, como você vê o coração de muitos outros irmãos queimando pela obra da educação escolar cristã. Então, se você se levantar para fazer, certeza, apoio não vai faltar, motivação não vai faltar. O mais difícil é conseguir atitude. E na prática, vamos pensar um pastor nosso aqui no interior de Goiás, boa parte das nossas igrejas é no interior, que ele ouvindo aqui, participando desse podcast, ele diz assim, mas é tão difícil, mas vá com os olhos de fé, né? Olhe para a sua igreja, para a sua comunidade. Às vezes o local onde você está não tem, mas aqui na cidade tem um prédio pequeno que está ali, que com um aluguel razoável a gente aluga, né? A escola confessional, eu disse que a maioria é ligada ao terreno da igreja, mas ela não tem que ser. O fato dela ser longe do terreno da igreja também pode ser confessional. Não é isso que faz a escola ser confessional. Quantas cidades do interior, num Brasil em que a gente tem aí vários imóveis para alugar, às vezes com um pouquinho de esforço, um pouquinho de fé, uma visão boa da igreja, uma boa vontade, aquilo vira uma linda escola abençoadora, além de dar emprego para o pessoal da igreja, não é o objetivo primeiro, mas é secundário e dá. Permite a igreja abençoar uma cidade, fazer diferença com o evangelho ali sendo falado de maneira explícita e implícita, para que aquela cidade, aquela comunidade receba a orientação, receba a visão bíblica, né? Então, o que fazer? A seu tempo e motivado com interesse nós fazemos, né? A igreja faz, a igreja tem condição de fazer, a igreja é inteligente. A igreja evangélica, com quantos meios de comunicação tentam menosprezá-la, e toda vez que aparece evangélico aí em televisão, em novela, ele é menosprezado, tratado como ignorante. A igreja evangélica é inteligentíssima. A igreja evangélica, ela é dotada de mestre, de gente sábia, e mesmo as pessoas mais simples da igreja têm inteligência emocional, inteligência espiritual. Nossas igrejas caminham com força, elas caminham com muita capacidade. É imensurável que uma igreja nossa, por menor que seja, é capaz de fazer para atingir uma cidade, para educar uma cidade, se for o caso. Pastor Márcio, a gente tem dificuldades, existem dificuldades diferentes para quem está trabalhando na gestão de uma escola confessional, comparado a uma escola pública, uma escola normal, que não é confessional. A gestão de uma escola confessional, ela é mais complicada, ela é mais difícil? Se sim, quais são os obstáculos que ela enfrenta? Olha, eu tenho para oferecer como resposta a você, em função da sua pergunta, pouca experiência. Eu estou há 3 anos, né, numa escola cristã confessional. Mas o que é que eu vejo? A sociedade está de olho na igreja e a fé cristã anda muito sob ataque no nosso país. E aí então, todas as oportunidades que surgem para a igreja ser atacada, né, são exploradas à exaustão. E então, num outro ambiente, houve uma decisão administrativa para se demitir um colaborador que não está correspondendo. A mesma medida é tomada numa escola cristã, cadê o amor, onde já se viu e tudo mais e tal. E lida-se muito com essa confusão. E se isso não for bem administrado,
Isso pode ser, inclusive, motivo de muita frustração, não só para os outros, mas para o próprio pessoal da equipe. Minha esposa já trabalhou numa instituição cristã, onde acontecia, por exemplo, de dizer assim, ela precisou chegar atrasada. E aí então alguém dizia, peraí, mas isso aqui é uma empresa. A empresa tem todas as suas engrenagens e tal e tal. Só que aí o pagamento dela não veio, porque a escola não tinha recurso. E então dizia, você precisa ver que isso aqui é uma missão, isso aqui é o seu ministério. E como é que faz, né? Essa tensão de quando é que a gente vai sacar a bandeira, somos uma empresa, quando é que nós vamos sacar a bandeira, somos uma igreja, isso é desafiador. Né? E aí todas as atitudes que se tomam têm lá o seu respaldo, né? Tem a expectativa, a crítica e tudo mais. Uma escola pública, por exemplo, não está muito preocupada com as novas medidas que foram baixadas pelo Ministério da Igualdade, com relação a quais banheiros agora que os alunos podem frequentar, o nome social, se o aluno usa ou se o aluno não usa, né? E tantas outras coisas, se o menino pode usar o uniforme feminino ou não pode. E a escola cristã ela tem que lidar com isso dentro da lei, mas com uma criatividade e um domínio das suas competências muito maior. Os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz, a gente sabe disso. E às vezes a legislação, inclusive, favorece aqueles que não estão querendo lidar com os nossos valores. Até onde eu tenho visto, isso significa que é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Mas ser cristão é mais difícil mesmo. Seus colegas de escola resolveram problemas que você, como cristão, não podia resolver com a mesma solução. De nenhuma maneira. Seus colegas de emprego usaram estratégias que você não pode usar. E a mesma coisa vai acontecer na escola. Mas eu creio que Deus tem dado graça ao seu povo e que caminha no desejo de servi-lo com oração para encontrar os caminhos e as soluções. Porque uma escola confessional, ela não precisa ser incompetente e precária. Nós estamos falando de uma escola confessional, mas ela não é escola simplesmente para ser confessional. Porque se uma escola confessional for somente confessional, não for competente, ela vai se esvaziar. É preciso a gente ser competente, é preciso buscar o melhor, né? É preciso ter bons profissionais. E aí eu acho que os servos de Deus, os membros de nossas igrejas, eles são muito competentes lá fora. Eu conheço muitos dos nossos profissionais da educação que são premiados lá fora. É esses que a gente precisa trazer para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa escola e começar esse trabalho, né? Que Deus abençoe que isso dê tudo certo para a gente nisso. Para o pastor Márcio e pastor Luiz César, agora a nossa última pergunta, primeiro para o senhor. Pastor, qual o conselho que o senhor daria para a gente começar a pensar mais diretamente, com mais fé, numa escola confessional, para ela começar a existir e funcionar? De onde a gente começa? Qual é o conselho que o senhor daria? Eu daria 2 conselhos básicos. O primeiro, procure se cercar de gente competente, né? Pedagogos, juristas, administradores, procurar órgãos de apoio às escolas confessionais, a AXE, sem dúvida é um apoio que vai ser muito importante, né? Procure estudar a legislação, planejar-se e tudo mais, isso é muito importante, porque o planejamento é algo de Deus, né? Deus quer que a gente faça planos, o Senhor Jesus contou parábolas a respeito disso, né? Do rei que vai combater contra um inimigo e faz cálculos, então isso é importante. Mas um segundo conselho é o seguinte, não se deve ter medo de começar pequeno. Então, né, o famoso versículo de Zacarias, ninguém despreze os humildes começos, né? Então, às vezes, se você começar com 2 séries, 2 salas, 2 professoras, Berçário, 30 alunos, isso, começa com uma creche e começa expandindo devagarzinho, não há dificuldade nisso. Hoje o IP tem 1.800 alunos, mas em 1951, quando começou, a primeira turma tinha 12. Então, quando você olha para isso, né, você vai vendo que é o tempo. Então, se você ficar esperando condições extraordinárias para começar com médio porte, para começar com uma qualidade exuberante, você não vai começar. Então, né, comece. Pastor? Eu gostaria que todo pastor nosso, todo amigo, todo membro de uma igreja nossa, uma igreja evangélica, considerasse aquilo que nós trabalhamos aqui hoje.
que não desligasse e falasse, isso aí é para outro grupo. Pensa assim, isso aqui é para a minha igreja. Veja o espaço físico da sua igreja, converse com os professores, quem dá aula lá fora na sua igreja, converse com o pastor conversa com o pessoal. Ore sobre isso, fomente sobre isso. Seja agente para iniciar uma escola. E eu tenho um desafio muito prático, algo simples. Entre em contato com a nossa editora, a editora Cristã Evangélica, que tem aí nas redes sociais. Peça para eles enviarem para a igreja o kit completo de educação por princípio. Muito simples. Não precisa abrir escola para comprar isso aí. Adquire isso da editora, pega isso aqui, sente com os pedagogos, os líderes, os presbíteros da igreja, olha aquilo ali. E a partir daquele estudo, veja as possibilidades. Uma outra forma, muitas igrejas nossas não abrem suas próprias escolas, mas elas conseguem fazer com que as escolas da cidade usem esse material. É uma forma de educação por princípio, é uma forma de educação confessional. Você pode apresentar esse material para as escolas da sua cidade. Muitas escolas particulares anseiam por um material assim. Então seja parceiro da editora. A editora, ela não quer ganhar dinheiro vendendo isso aí. Eventualmente ela ganha, e faz parte do papel dela. Mas ela quer educar por princípios. Apresente o material, conheça o material e ore sobre isso. E vamos conversando como denominação. No ano que vem vamos ter um fórum para trabalhar sobre isso também. E vamos ver o que Deus vai fazendo em nós. Vamos aprender com a igreja presbiteriana, com a igreja batista, com a aliança. Vamos aprender o que eles estão fazendo, para que no futuro, eu espero que seja muito rápido, mas a médio e longo prazo nós temos escolas que respondam com clareza que a sociedade, que forme bons cidadãos e forme cristãos, e apresente não só um plano horizontal de ensino, um plano horizontal competente, mas apresente também um plano vertical de educação que leve a pessoa a pensar em Deus, a pensar no céu. Com certeza é uma forma de contribuir, de evangelizar, e a igreja cumpre o seu papel fazendo isso. É o nosso desejo. Então, como pai, pastor, de crianças pequenas que ainda não estão na escola, além de sonhar, então eu devo o quê? Orar para que Deus nos abençoe? Exatamente. Você, Lucas, você é pastor de uma igreja. Sou. Né? Que está numa cidade que tem mais ou menos aí umas 30 igrejas cristãs evangélicas que não tem uma escola evangélica. Exato. Então, quem sabe, a partir da própria igreja, no ajuntamento de igreja, a gente pode começar a pensar juntos numa escola assim, confessional, para o ano que vem, daqui 2 anos, né? É o fomento. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu queria agradecer muito a presença do senhor, pastor Márcio, com a gente. Acho que foi muito rico, edificador para quem está com a gente. Conhecê-los, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Muito obrigado mais uma vez, pastor Luiz César. Deus continue. Obrigado, pastor Lucas, aí Deus continue abençoando o senhor na condução da nossa denominação. Amém. Vocês têm alguma consideração final ou a gente pode terminar por aqui? Podemos terminar da minha parte, né? Obrigado, pastor Márcio. Só quero agradecer Deus o abençoe. convite e me colocar à disposição naquilo que eu puder ajudar. Vou orar certamente para o desenvolvimento desse ministério na denominação irmã, Igreja Cristã Evangélica. Deus dê a graça de abençoar vocês no trabalho de construção de escolas confessionais. É um excelente objetivo. Louvo a Deus por isso. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado por você que nos acompanhou durante esse tempo aqui. Deus abençoe ricamente o seu dia e pense muito. Matricule seu filho numa escola confessional. Quem sabe no futuro próximo, ore por isso, seja numa escola nossa da Igreja Cristã Evangélica. Deus abençoe. Deus abençoe, obrigado, abraço.